Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir as suas palavras do Sermão do Monte. Neste vídeo, nós vamos encerrar a série de antíteses. Essa é a sexta e última antítese que fecha a primeira parte do Sermão da Montanha. Vem comigo, eu quero mostrar para você como nós devemos amar os nossos inimigos. Faz aquele favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, sua pergunta, seu comentário e ajuda a gente aí, tá bom? Eu conto com você. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, do 43 ao 48. Assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta última antítese, que fecha a primeira parte do Sermão da Montanha, traz uma coisa diferente das outras. Ela está formulada da mesma maneira que as anteriores, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, mas aqui há um detalhe muito importante. E que detalhe é esse, pastor? É justamente a frase citada por Jesus. Ele diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Neste caso, nós estamos lendo Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Observe que em Mateus se lê apenas amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi tirada a parte que diz lá em Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Mas ainda tem outro detalhe importante. Aqui diz assim, e odiarás o teu inimigo. Não está no texto de Levítico 19 que nós lemos. E não está em lugar algum do Antigo Testamento também. Como assim? Jesus citaria um texto acrescentando o que não está lá? Calma lá, não é bem assim. O que de fato acontece aqui é que Jesus está citando uma tradição dos anciãos, daqueles escribas que dominavam a leitura bíblica, que eram responsáveis pela leitura bíblica. E este é um ensinamento, a gente não tem isso no Antigo Testamento e não tem registros de que esse texto, ou essa versão do texto, odiarás o teu inimigo, apareça em algum lugar. Mas certamente Jesus está se referindo a uma tradição antiga que vem sendo ensinada. Caso contrário, ele não falaria isso. Portanto, a diferença desta antítese para as outras é esse acréscimo de uma palavra que a gente desconhece no Antigo Testamento, que é odiarás o teu inimigo. Aliás, o Antigo Testamento ensina bem ao contrário. Há textos que mostram que o amor deve ser desinteressado pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva e por toda uma categoria de pessoas que não fazem parte do povo de Israel, do povo de Deus. Por isso, Jesus se contrapõe a esse ensinamento dos escribas, dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui nós temos outros dois pontos importantes. A antítese em si, que nós devemos amar os nossos inimigos, e segundo, orar pelos que nos perseguem. Essa palavra perseguem já apareceu lá nas bem-aventuranças. No capítulo 5, que estamos lendo, no verso 10, diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa perseguição contra aqueles que seguem Jesus é justamente, e em geral, pelos judeus, pelos próprios judeus, né? Pelos irmãos judeus, vamos chamar assim, do qual os primeiros discípulos, as primeiras comunidades descendem. Então, é uma questão interna que pode ser vista ao longo do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos também, inclusive que vai causar a morte de Jesus, essa perseguição, esse ódio uns pelos outros.
Mas aqui eu destaco o versículo seguinte, no verso 45, começa com uma finalidade, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Essa expressão, tornar filho do Pai Celeste, está bem de acordo com o que nós já vimos no capítulo 5, quando fala sobre ser a luz do mundo, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, o Pai Celeste. Eu estou destacando aqui esta partícula, para, como finalidade. O fato de amarmos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem tem um propósito muito claro e definido, que é para que nos tornemos visivelmente filhos do Altíssimo, que as pessoas olhem e digam assim, aí vai uma filha do Altíssimo, aí vai um filho do Altíssimo, porque é a identificação pelo amor, e nesse caso o amor pelos inimigos. No Evangelho de João, Jesus diz que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns para com os outros, para que o mundo creia que Deus o enviou como Messias. A comunidade de discípulos de Jesus, as pessoas que o seguem, deve ter o amor como distinção. Então, este vos tornei filhos do Altíssimo não é uma obra, claro, mas é uma identificação. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, se identifica como participante da família de Deus, como filho, né, do Celeste, do Pai Celeste, através do amor. E aí vem uma reflexão comunitária sobre a vantagem de amar, ou a desvantagem, né, de amar os que nos amam. E não há recompensa nenhuma em amar as pessoas que nos amam, porque isso é muito fácil. Bom, às vezes não é, mas em geral, amar uma pessoa que nos ama é bem mais fácil. Aqui aparece a palavra recompensa, que aparecerá na segunda parte 3 vezes, relativos ao jejum, às esmolas e à oração. E então nós vamos guardar essa ideia, né, da recompensa para os próximos vídeos. E os que vos amam, né, não há vantagem nenhuma nisso, porque os publicanos também fazem isso. Vamos lembrar que Mateus é o Levi, né? O publicano, capítulo 9 de Mateus, versos 9 seguintes, mostra que o Mateus é um publicano, isso é um coletor de impostos. E entre eles há um amor. Então, eles fazem isso também. Então, o diferencial da pessoa que segue Jesus, o Messias, é amar e os inimigos e orar pelos que o perseguem. No verso 47, nós temos também assim: se saudade somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Quer dizer, não há diferencial entre o discípulo de Jesus, os gentios e os publicanos, exceto o amor. O amor é o grande diferencial, e não o amor pelos próprios irmãos da comunidade, mas o amor exterior, isso é, o amor para aquelas pessoas que não pertencem à comunidade, aos seguidores do Messias. Aqui, o diferencial, insisto, é o amor demonstrado especialmente para com os inimigos e para com aqueles que nos perseguem. Assim, não há vantagem alguma em amar as pessoas que nos amam ou cumprimentar aquelas que nos cumprimentam. Os publicanos e os gentios fazem o mesmo. Aqui antecipa, né? Porque gentios vai aparecer também sobre a questão da oração. Nós veremos logo nos próximos capítulos. A conclusão no verso 48 é bastante importante. Diz assim: portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Eu destaco, em primeiro lugar, a palavra portanto, que conclui esta antítese, mas também conclui toda essa primeira parte, todo o capítulo 5 do Sermão da Montanha. E a conclusão é a seguinte: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta palavra perfeito causa, ou tem causado, muita confusão e muito mal entendido, porque as pessoas acham que nós devemos ser perfeitos. Aliás, isso tem sido um problema na divulgação do Reino de Deus, na pregação do Reino de Deus, porque as pessoas querem ser perfeitas antes de seguirem o Messias. Esse termo perfeito aqui tem causado muitos equívocos, má interpretação do que significa ser perfeito.
tem sido um obstáculo para a divulgação e pregação do Reino de Deus, para o seguimento do Messias, Jesus, e para compreender o correto significado dele. Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que para agradar a Deus, para se tornar filho de Deus, tem que ser perfeito. E ele quer primeiro se aperfeiçoar para depois se chegar a Deus. Mas eu quero te dizer que a palavra perfeito aqui, como de resto em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento, significa ser completo, ser cheio, alcançar a maturidade. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso, sede perfeitos, em que eu analiso as expressões do Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 18:13, que diz assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Analiso também outros textos, como o de Noé, e mostrando que a perfeição, na verdade, é maturidade. A palavra significa estar cheio, estar pleno, estar completo, e não perfeito moralmente ou perfeito espiritualmente, como algumas pessoas interpretam. Portanto, essa conclusão, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai, quer dizer, sede completo nessas coisas que Jesus vem ensinando, nessas antíteses. A questão é você ser completo, e ser completo é andar da maneira com que você já alcançou o seu entendimento, a sua compreensão e o seu esforço contínuo de aperfeiçoamento, isso é, de enchimento, de ser maduro, ser capaz de responder a essas questões de modo equilibrado e maduro. Cerramos assim, então, esta primeira parte do Sermão da Montanha. Eu vou fazer logo a seguir um vídeo resumindo essa primeira parte, para passarmos então a segunda parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 6:1. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Eu espero para o próximo vídeo. Deus abençoe e fique na paz.